Você promete que amanhã vai acordar cedo, mas quando o alarme toca, você aperta a soneca. Promete que vai manter a calma, mas na primeira provocação, explode. Promete que vai focar no trabalho, mas passa 3 horas scrollando tela. E no fim do dia, olha no espelho e vê um estranho. Alguém que promete, mas não cumpre. Alguém que quer, mas não faz. Alguém que sabe o certo, mas escolhe o errado. E a verdade dói. Você não está no comando da sua própria vida. Seus impulsos comandam. Suas emoções comandam. Seus vícios comandam. Todo mundo menos você. Mas existe uma guerra silenciosa que os estoicos travavam há 2000 anos. Uma guerra que Marco Aurélio venceu enquanto governava milhões. Que Epicteto venceu mesmo sendo escravo. Que Sêneca venceu em meio ao caos de Roma. A guerra contra si mesmo. E quando você vence essa guerra, todas as outras ficam fáceis, porque você conquista a única liberdade que ninguém pode tirar. Liberdade interior. Controle absoluto sobre suas ações. Paz inabalável mesmo. Quando o mundo pega fogo. Existem 9 hábitos diários que transformam essa promessa em realidade. 9 batalhas que, quando vencidas, te coroam rei de si mesmo. Se você está cansado de ser escravo dos próprios impulsos, deixe seu like agora como compromisso real com sua transformação. Porque o primeiro hábito acontece nos primeiros 3 segundos do dia, e 99% das pessoas já perderam essa batalha antes de abrir os olhos. O alarme toca, seus olhos abrem e a mão se move, automaticamente, em direção à mesa de cabeceira, em direção ao celular. O impulso é visceral, quase involuntário, como reflexo de sobrevivência distorcido. Você precisa saber quantas mensagens, quantas notificações, o que aconteceu no mundo enquanto você dormia. Mas você para, a mão no ar, congelada, e faz a escolha mais difícil do dia. Você recua, deixa o celular onde está e vence a primeira batalha. A maioria perde essa guerra antes mesmo de levantar da cama. Eles acordam e em menos de 30 segundos já estão scrollando. Instagram, WhatsApp, notícias, e-mails, eles entregam a mente ao mundo antes de sequer tomar posse dela. Não escolheram conscientemente o primeiro pensamento do dia. O algoritmo escolheu por eles. A caixa de entrada decidiu suas prioridades. Os problemas dos outros invadiram sua consciência antes de você sequer saber como você está. E aí, o dia já começou contaminado. Ansiedade importada, urgências falsas, comparações tóxicas. Tudo isso nos primeiros 5 minutos de consciência. Eles terceirizaram o comando da própria mente. Você aprendeu que a primeira hora do dia define todas as outras. Quando acorda, você não pega o celular. Ponto final. Não importa o que esteja esperando. Não importa quantas notificações. A primeira hora é sua. Território sagrado que ninguém invade. Você levanta. Arruma a cama imediatamente. Esse ato simples comunica ao cérebro: hoje você controla as coisas. Não o caos controla você. Você bebe um copo grande de água. Corpo que dormiu 8 horas está desidratado. Reidratar é acordar de verdade. Você vai até a janela, olha para fora. 3 minutos apenas observando. O céu, as árvores, o movimento da rua, sem julgar, sem planejar, apenas observando que o mundo existe fora da sua cabeça. Aqui está seu protocolo do despertar blindado. Antes de dormir, deixe o celular em outro cômodo, não na mesa de cabeceira. Compre um despertador físico se necessário. Remova a tentação da equação. Nos primeiros 3 segundos após acordar, respire profundamente 3 vezes. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz cortisol matinal. Levante imediatamente. Não role na cama. Não fique pensando. Movimento quebra inércia. Arrume a cama com intenção. Cantos retos. Travesseiro centralizado. Primeira vitória concreta do dia. Beba água fria. Sinta a temperatura, a textura. Esteja presente nesse ato simples. Abra uma janela ou vá para fora. Exponha os olhos à luz natural. Isso regula ritmo circadiano e aumenta a alerta. Sente em silêncio por 10 minutos. Não medite formalmente se não quiser.
Apenas sente. Observe seus pensamentos sem se agarrar a eles. Durante essa primeira hora, 0 telas, 0 notícias, 0 mensagens. Apenas você consigo mesmo. A sensação que surge é de soberania mental absoluta. Você percebe que pode escolher onde sua atenção vai, que não é escravo dos estímulos externos, que sua mente é território que você governa, não propriedade pública. E quando finalmente pega o celular, 1 hora, depois você está centrado, sólido. As notificações não te dominam. Você as processa de posição de força, não de reatividade ansiosa. A neurociência confirma. Os primeiros 90 minutos após acordar são a janela de ouro para produtividade e clareza mental. Quando você contamina essa janela com estímulos caóticos, compromete o dia inteiro. Os estoicos acordavam antes do amanhecer. Marco Aurélio tinha um império esperando, mas dedicava a primeira hora ao silêncio e à reflexão, porque sabia que quem perde a manhã perde o dia. Com a mente blindada, ele parte para o segundo desafio, o desconforto físico. Você está no chuveiro, a água quente cai no corpo, vapor subindo, músculos relaxados, conforto total. E então você olha para a torneira. A mão se move devagar, em direção ao lado frio. O cérebro grita: não faça isso. Cada célula do seu corpo pede para parar. Mas você gira, a água congela. O ar sai dos pulmões num grito silencioso. A pele queima de frio. E você fica 30 segundos, 60 segundos, respirando fundo, vencendo. A maioria vive escravo do conforto. Eles acordam e imediatamente buscam quentinho, cobertor, café quente, banho morno, ar-condicionado, sofá macio. Cada decisão do dia é guiada por uma pergunta inconsciente. O que vai me dar mais prazer e menos dor? E o cérebro reptiliano sempre responde: conforto. Sempre. Então eles vivem em bolha de temperatura controlada e estímulos agradáveis. E quando a vida real chega com seu frio cortante e sua dor, inevitável, eles não têm músculo mental para aguentar. Congelam, desmoronam, porque nunca treinaram resistência. Nunca disseram não ao corpo. O corpo manda, e eles obedecem como escravos. Você entendeu que desconforto voluntário é treino de comando. Todo dia você escolhe algo difícil, algo que o corpo vai odiar, mas a mente precisa vencer. Banho gelado de 2 minutos, ou 50 flexões quando os braços já tremem, ou corrida de 5 quilômetros quando está chovendo, ou jejum de 16 horas quando a fome aperta. Não porque você gosta, você odeia. Cada segundo é guerra, mas é exatamente por isso que funciona. Você está dizendo ao sistema nervoso: eu decido, não você. Quem manda aqui sou eu. Aqui está seu protocolo do desconforto diário. Escolha um desconforto fixo para praticar todo dia. Banho gelado é ideal porque é rápido, intenso e inevitável. Comece com 30 segundos de água fria no final do banho quente. Aumente 10 segundos por semana até chegar em 3 minutos, completos de água gelada. Durante o frio, não lute contra ele. Respire fundo e devagar. 4 segundos inspirando. 4 segundos expirando. Isso ativa a resposta parasimpática e ensina o corpo a se acalmar sob estresse. Quando o impulso de sair gritar, conte até 10. Não saia antes. Essa é a linha de batalha. O momento que define vitória ou derrota. Adicione exercício em jejum. Antes do café da manhã, 20 minutos de movimento intenso. Corpo sem glicose vai protestar violentamente. Ignore. Pratique silêncio desconfortável. Em conversas, aguente pausas de 5 segundos, sem preencher com palavras. O desconforto social é tão real quanto o físico. Uma vez por semana, faça algo que te assusta. Conversa difícil. Ligação que você adia. Treino além do limite. Mantenha diário de vitórias. Escreva: hoje venci o frio. Hoje venci a preguiça. Hoje venci o medo. A sensação que surge é de invencibilidade calibrada. Você percebe que quando problemas reais aparecem, eles não te abatem como antes, porque você treinou resistência. Quando alguém te critica,
você não desmorona. Já sentiu pior no banho gelado. Quando o trabalho aperta, você não surta. Já correu 10 quilômetros em jejum. Seu limiar de dor mental subiu. A neurociência explica. Exposição repetida a estresse controlado aumenta a resiliência e reduz reatividade emocional. Você literalmente reconstrói o cérebro através do desconforto voluntário. Os estoicos praticavam isso ritualmente. Sêneca dormia no chão duro uma vez por mês. Marco Aurélio jejuava regularmente. Epicteto ensinava alunos a suportar frio e calor extremos, porque sabiam que corpo mole gera mente fraca, e mente fraca não governa nada. Ele endurece o corpo para que a mente não amoleça diante dos problemas reais. O café derrama na mesa, mancha a camisa. Você olha para baixo. A boca se abre automaticamente. Puta merda, que dia de merda! As palavras já estão formadas, prontas para sair, mas você trava, fecha a boca, respira e limpa em silêncio, sem uma palavra, sem um suspiro dramático, apenas limpa, e vence mais uma batalha. A maioria vive em estado perpétuo de reclamação. O trânsito está lento, eles reclamam. O chefe pediu relatório extra, reclamam. A comida esfriou, reclamam. O tempo mudou, reclamam. Cada inconveniente vira pretexto para despejar negatividade verbal no mundo. E eles acham que estão apenas desabafando, que ajuda, que alivia, mas não ajuda nada. Reclamação é dreno de energia pura. Você pega um problema pequeno e amplifica ele através da palavra. Transforma a irritação em revolta, inconveniência em tragédia. E quanto mais você verbaliza negatividade, mais o cérebro reforça padrões neurais de vitimização. Você literalmente treina sua mente para ver problema onde não existe e vira refém da própria língua. Você decidiu aplicar o jejum de queixas. 24 horas sem reclamar de absolutamente nada. Zero. Quando algo der errado, você tem duas opções. Primeira, você pode resolver. Então resolve. Em silêncio, sem drama, apenas conserta e segue. Segunda, você não pode resolver? Então aceita. Em silêncio, sem lamento, apenas absorve e adapta. Mas reclamar? Nunca, porque reclamação não é ação nem aceitação. É desperdício. É você gastando energia vital em barulho inútil que não muda nada. Aqui está seu protocolo do silêncio produtivo. Ao acordar, declare internamente: hoje não sou vítima de nada. Isso programa a mente. Quando algo der errado durante o dia, pare 3 segundos antes de reagir. Pergunte mentalmente: eu posso mudar isso agora? Se sim, haja imediatamente sem verbalizar o problema. Apenas corrija. Se não pode mudar, respire fundo e diga internamente: isso está fora do meu controle, aceito. E siga em frente. Quando o impulso de reclamar vier, redirecione para a gratidão. O café derramou, mas tenho outro. O trânsito parou, mas estou seguro. Essa inversão neural é poderosa. Se alguém te perguntar como está o dia, não use isso como licença para reclamar. Diga apenas: normal, seguindo. Economize palavras, preserve energia. No fim do dia, escreva: hoje eu não desperdicei energia reclamando de coisas que não importam. Celebre essa vitória. A sensação que surge é de controle energético absoluto. Você percebe que tem muito mais força mental disponível quando não gasta ela em queixas. Problemas que antes consumiam sua atenção por horas agora são processados e arquivados em minutos. Você se torna solucionador, não choramingador, e as pessoas ao redor começam a te ver diferente, com mais respeito, porque você não é mais aquele que vive reclamando. Você é aquele que enfrenta e resolve. A neurociência confirma: verbalizar negatividade aumenta cortisol e reforça padrões mentais de pessimismo. Silêncio diante do problema quebra esse ciclo vicioso. Os estoicos praticavam isso religiosamente. Marco Aurélio enfrentava invasões bárbaras, traições políticas e pragas devastadoras, e escrevia: a única coisa que te perturba é teu próprio julgamento. Ele não reclamava, aceitava ou agia.
Sêneca dizia que reclamação é admissão de fraqueza. Epicteto ensinava: não reclame do que não pode mudar, mude o que pode. Ele economiza a energia que os outros gastam choramingando. Se você aceita o desafio de não reclamar hoje, escreva: eu sou dono da minha voz. A vontade bate, forte, súbita, inegável. Você passa pela padaria. O cheiro de pão quente invade as narinas. O cérebro grita: compra, agora! Você sente a mão se movendo em direção à porta. O corpo já decidiu. Mas você para, olha para o relógio e diz internamente: daqui a 10 minutos. Se eu ainda quiser, eu volto. E segue caminhando. O impulso urra, protesta. Mas você não obedece. A maioria é escravo do impulso imediato. Sentem vontade de comer doce. Comem. Vontade de comprar tênis novo. Compram. Vontade de responder com raiva no WhatsApp. Respondem. Zero intervalo entre desejo e ação. E eles acham que isso é liberdade, que é viver intensamente. Mas não é liberdade, é escravidão. Porque quem age por impulso não escolhe, apenas obedece. O cérebro límbico manda, e o córtex pré-frontal, responsável por decisão consciente, nem participa da conversa. Eles vivem em modo automático. Botão vermelho, reação vermelha, sempre. E depois se perguntam por que estão endividados acima do peso, com relacionamentos destruídos. Porque nunca pararam entre o impulso e a ação. Você descobriu o gap sagrado, o espaço entre sentir e agir, e aprendeu a habitá-lo. Quando o impulso chega, você não luta contra ele. Não tenta suprimi-lo com força bruta. Você apenas observa. Ah, a vontade de comer doce chegou. Interessante. E então, aplica a regra dos 10 minutos. Você diz: se daqui a 10 minutos eu ainda quiser isso com a mesma intensidade, eu faço. E espera. Cronometra. E na maioria esmagadora das vezes, o impulso morre sozinho, como onda que cresce, pica e desaparece na areia. Aqui está seu protocolo do surf do desejo. Quando sentir impulso forte, pare tudo. Respire fundo 3 vezes. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz urgência. Identifique o impulso em voz alta internamente. Sinto vontade de comprar isso agora. Nomear o desejo cria distância psicológica. Configure cronômetro de 10 minutos. Guarde o celular. Afaste-se fisicamente do objeto do desejo. Durante esses 10 minutos, faça outra coisa. Beba água. Caminhe. Leia uma página. Distraia o sistema límbico. Observe o impulso sem julgamento. A vontade está aqui. Ela vai passar. Trate como fenômeno meteorológico, não como ordem. Quando o alarme tocar, pergunte honestamente: eu ainda quero isso? Se a resposta for não tanto quanto antes, você venceu. Se ainda quiser, avalie. Isso serve meu eu do futuro ou apenas meu eu do agora? Mantenha diário de impulsos vencidos. Escreva: hoje não comprei aquilo. Hoje não comi aquilo. Hoje não respondi aquilo. Cada vitória reforça músculo de autocontrole. A sensação que surge é de soberania sobre si mesmo. Você percebe que não precisa fazer tudo, que sente vontade, que pode escolher. E essa escolha é liberdade real. Diferente da pseudo-liberdade de fazer qualquer coisa que o impulso manda. A neurociência explica: impulsos duram em média 90 segundos até 2 minutos quando não alimentados. Se você não age nesse período, a intensidade cai drasticamente. O desejo não morre porque você é forte. Morre porque desejos têm ciclo de vida natural. Os estoicos praticavam isso diariamente. Epicteto ensinava: entre estímulo e resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Sêneca jejuava propositalmente para treinar resistência ao desejo de comida. Ele domina o desejo observando-o morrer sozinho. Você senta na cadeira, liga o computador e abre o documento. A tarefa está ali, clara, definida. Mas antes de começar,
A mão se move automaticamente. Abre o navegador. Checa e-mail. Abre o WhatsApp. Olha. Instagram. 5 abas abertas. Música tocando. Celular ao lado vibrando. E você tenta trabalhar em meio ao caos. Mas hoje não. Hoje você fecha tudo, desliga o celular, coloca fones com ruído branco e mergulha. A maioria trabalha em modo zumbi. Eles sentam para fazer uma tarefa, mas nunca fazem apenas uma tarefa. Enquanto escrevem relatório, checam mensagens. Enquanto leem documento, scrollam feed. Enquanto fazem planilha, assistem vídeo no canto da tela. E acham que estão sendo produtivos. Multitarefa eficiente. Mas não existe multitarefa. Existe apenas atenção fragmentada. O cérebro não processa múltiplas coisas ao mesmo tempo. Ele alterna entre elas rapidamente. E cada alternância custa energia mental, custa tempo de recarregamento. Eles trabalham 8 horas e produzem 2 horas de resultado real, porque passaram 6 horas trocando de aba, trocando de foco, desperdiçando o potencial cognitivo em transições inúteis. Você aprendeu que profundidade é vantagem competitiva. Em mundo onde todos estão distraídos, quem consegue focar por 3 horas seguidas domina. Você não faz multitarefa. Você faz trabalho monástico, uma tarefa por vez. Atenção total. Nada mais existe. Quando senta para escrever, você só escreve. Quando lê, você só lê. Quando resolve problema, você só resolve problema. E diz não a tudo que não é isso. E-mail pode esperar. WhatsApp pode esperar. Instagram definitivamente pode esperar. Porque você está construindo algo que importa. E construção real exige mergulho profundo. Aqui está seu protocolo do foco monástico. Antes de começar, defina a tarefa única. Escreva em papel. Nas próximas 2 horas, eu faço apenas isso. Elimine todas as distrações. Celular em modo avião em gaveta fechada. Navegador fechado, exceto a aba essencial. Notificações desativadas completamente. Use timer Pomodoro. 50 minutos de foco absoluto. 10 minutos de pausa. Durante os 50 minutos, 0 desvios. Se surgir impulso de checar algo, anote em papel checar. Depois continue focado. Configure ambiente físico. Mesa limpa. Apenas o essencial. Garrafa de água. Caderno. Nada mais. Menos estímulos visuais, mais capacidade de foco. Use ruído branco ou música sem letra. Isso mascara distrações sonoras e cria bolha acústica. Trabalhe em blocos de 2 horas. Após cada bloco, pare completamente. Levante. Caminhe. Olhe longe. Depois retorne para o próximo bloco. No fim do dia, registre. Hoje trabalhei X horas em foco profundo. Celebre isso mais que horas. Totais trabalhadas. A sensação que surge é de poder produtivo absoluto. Você percebe que consegue fazer em 2 horas focadas o que antes levava dia inteiro fragmentado. A qualidade sobe. Os erros caem. Porque mente focada é mente precisa. E você sai do trabalho satisfeito. Não exausto de distrações, mas satisfeito de produção real. A neurociência confirma. Cada interrupção custa em média 23 minutos para recuperar foco profundo. Se você interrompe a cada 10 minutos, nunca atinge estado de flow. Nunca produz trabalho excepcional. Os estoicos praticavam isso naturalmente. Marco Aurélio reservava blocos de tempo para estudo profundo, sem interrupções, sem audiências, apenas ele e o conhecimento. Sêneca escrevia sobre a importância de proteger o tempo como recurso mais valioso. Epicteto ensinava alunos a mergulhar completamente nas tarefas essenciais e ignorar o trivial. Nesse foco, ele produz em 1 hora o que a maioria leva 1 dia. A luz apaga, você deita, a cabeça no travesseiro. E o dia inteiro passa como filme acelerado. A maioria fecha os olhos e dorme, ou rola no celular até apagar de exaustão. Eles não revisam nada, não aprendem nada, apenas repetem os mesmos erros amanhã. Mas você pega o caderno, acende a luz de cabeceira
E faz a pergunta que poucos têm coragem de responder: quem eu fui hoje? A maioria vive no piloto automático. Eles cometem os mesmos erros todos os dias e nunca entendem por quê. Perdem a calma com as mesmas coisas, reagem aos mesmos gatilhos, cedem aos mesmos impulsos. E quando a semana termina, olham para trás e não veem progresso, apenas repetição, porque nunca pararam para analisar, nunca fizeram auditoria interna. Eles vivem, mas não aprendem. Movimentam-se, mas não evoluem. São como hamster na roda. Muito esforço, zero direção. Você transformou cada noite em sala de guerra. Antes de dormir, você revisa o dia como o general revisa a batalha. Não com culpa, não com autopiedade, com honestidade brutal. Você pergunta: onde eu perdi o controle hoje? Talvez foi quando o colega te criticou e você reagiu com raiva. Anote: onde eu fui fraco? Talvez cedeu ao impulso de comer besteira às 3 da tarde. Anote: onde eu venci? Talvez resistiu ao banho quente e tomou gelado mesmo odiando. Anote: cada vitória, cada derrota, tudo registrado, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Aqui está seu protocolo da auditoria noturna. Reserve 15 minutos antes de dormir. Mesma hora todos os dias. Ritual sagrado. Pegue caderno. Físico. Não aplicativo. A escrita manual engaja cérebro diferente. Data utópico. Hoje, 3 de dezembro de 2025. Escreva 3 perguntas e responda com honestidade total. Primeira: onde eu perdi o autocontrole hoje? Liste situações específicas. Gritei com fulano às 10 da manhã. Comi chocolate às 3 da tarde. Checai Instagram 30 vezes. Sem julgamento moral, apenas fatos. Segunda: por que eu perdi o controle? Analise o gatilho. Gritei porque não dormi bem e estava irritado. Comi chocolate porque estava entediado, não com fome. Identifique padrão. Terceira: o que farei diferente amanhã? Crie plano de ação específico. Amanhã, quando sentir raiva, vou contar até 10 antes de responder. Amanhã, quando vier tédio, vou caminhar 10 minutos em vez de comer. Depois das derrotas, celebre vitórias. Escreva: hoje venci quando... Liste pelo menos 3, mesmo pequenas. Acordei sem pegar celular. Tomei banho gelado. Trabalhei 2 horas em foco profundo. Feche o caderno. Durma sabendo que aprendeu. A sensação que surge é de evolução consciente. Você percebe padrões que antes eram invisíveis. Toda vez que durmo pouco, perco paciência no dia seguinte. Toda vez que pulo café da manhã, como besteira à tarde. Esses insights são ouro. Permitem que você ajuste comportamento proativamente. E os erros param de se repetir, porque você os identificou, analisou e corrigiu. A neurociência explica: reflexão noturna consolida memórias e reforça aprendizados do dia. Quando você revisa experiências conscientemente, grava lições mais profundamente no cérebro. Os estoicos praticavam isso religiosamente. Marco Aurélio escrevia meditações toda noite, revisando ações, questionando decisões. Sêneca dedicava a última hora do dia para autoanálise rigorosa. Epicteto ensinava alunos a fazer inventário diário de virtudes e vícios, porque sabiam que vida não examinada é vida desperdiçada. Ele dorme sabendo exatamente quem foi e quem precisa ser amanhã. Deixe seu like se você busca essa melhoria constante. Você chega em casa, cansado, exausto. O sofá te chama. A Netflix está ali. Um clique e você pode desligar o cérebro por 4 horas. Maratona de série medíocre. Prazer instantâneo. Zero esforço. E o livro que você comprou há 3 meses continua na estante. Capa intacta. Páginas virgens. Mas hoje você resiste. Você pega o livro, senta na cadeira desconfortável, abre a primeira página e lê, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Porque você sabe algo que a maioria esqueceu. A maioria vive escrava do prazer imediato. Acordam e pegam o celular. Dopamina instantânea. No almoço pedem fast food. Satisfação rápida. À noite,
Afundam no sofá assistindo qualquer coisa. Entretenimento fácil. E em cada escolha dessas, eles trocam o futuro pelo agora. Trocam saúde por conveniência. Trocam crescimento por conforto. Trocam potencial por prazer barato. O cérebro deles está viciado em recompensas instantâneas, como o rato de laboratório, apertando o botão vermelho. Clique, dopamina. Clique, dopamina. E 10 anos depois olham para trás e não entendem por que não evoluíram. Porque desperdiçaram uma década em prazeres de 5 minutos que não construíram nada. Você declarou guerra ao prazer fácil. Não porque você odeia prazer, mas porque entende que nem todo prazer serve você. Existe prazer que constrói e prazer que destrói. Netflix por 4 horas destrói. Livro difícil por 2 horas constrói. Fast food 3 vezes por semana destrói. Comida real preparada em casa constrói. Scroll infinito no Instagram destrói. Conversa profunda com um amigo real constrói. Você escolhe dor produtiva em vez de prazer improdutivo, porque sabe que dor temporária gera ganho permanente e prazer temporário gera arrependimento permanente. Aqui está seu protocolo da recompensa tardia. Identifique seus prazeres destrutivos. Liste em papel. Assistir série até tarde. Comer besteira quando estressado. Scrollar redes sociais por horas. Seja honesto. Para cada prazer destrutivo, crie alternativa construtiva. Em vez de série, ler 30 páginas de livro. Em vez de besteira, preparar refeição real. Em vez de scroll, caminhar 20 minutos. Quando o impulso do prazer fácil vier, pause 10 segundos. Pergunte: isso serve meu eu de amanhã ou apenas meu eu de agora? Se serve apenas o agora, recuse. Pratique gratificação adiada conscientemente. Quer comer doce? Espere até o fim de semana. Quer comprar algo? Espere 30 dias. Treina a paciência. Celebre resistências. Cada vez que você recusa prazer imediato, anote: hoje escolhi o difícil. Isso reforça a identidade de pessoa disciplinada. Recompense-se estrategicamente. Uma vez por semana, permita prazer real, mas planejado, não impulsivo. Isso mantém equilíbrio sem cair em privação extrema. A sensação que surge é de investimento consciente. Você percebe que cada escolha é voto. Voto em quem você quer ser daqui 1 ano. Escolhe série, vota na versão medíocre. Escolhe livro, vota na versão sábia. E quando os votos se acumulam, você se transforma. Mês após mês recusando prazer fácil. E um dia você olha no espelho e vê alguém diferente. Mais forte, mais disciplinado, mais capaz. A neurociência explica: prazer imediato libera dopamina rápida que vicia o cérebro em gratificação instantânea. Recompensa tardia reconstrói circuitos neurais para valorizar esforço e persistência. Você literalmente muda a estrutura cerebral através das escolhas diárias. Os estoicos viviam isso radicalmente. Sêneca dormia no chão propositalmente. Marco Aurélio rejeitava luxos do palácio. Epicteto vivia com o mínimo necessário, não por masoquismo, mas porque sabiam que conforto excessivo amolece a mente. E mente mole não conquista nada duradouro. Ele sacrifica o agora para conquistar o sempre. Você está no trabalho. A tarefa é difícil e as palavras saem automaticamente. Eu não consigo fazer isso. Você ouviu a própria voz. Declarou derrota antes de começar. E algo dentro de você aceita essa sentença como verdade absoluta. Mas você para, respira e corrige em voz alta. Ainda não aprendi isso, mas vou aprender. 3 palavras mudadas. E todo o cérebro reprograma. A maioria vive em linguagem de derrota. Eles acordam e dizem: estou cansado. Problema surge e dizem: não tenho sorte. Desafio aparece e dizem: isso é impossível. E cada palavra dessas é voto. Voto na versão fraca de si mesmos. Eles não percebem, mas estão praticando vitimização linguística o tempo inteiro. Eu não consigo. Isso é injusto. Nada dá certo para mim. E o cérebro ouve e acredita.
e age de acordo, porque a mente não distingue entre realidade objetiva e narrativa repetida. Se você diz 1000 vezes, eu sou fraco, você se torna fraco. Não porque é verdade, mas porque você programou isso como verdade. Você decidiu eliminar linguagem de vítima do vocabulário. Completamente. Zero tolerância. Quando percebe palavra derrotista saindo, você para no meio da frase. Corrige. Em voz alta se necessário. Não, espera. Eu quis dizer e reformula. De eu não consigo para eu ainda não sei, mas vou descobrir. De isso é injusto para isso é um desafio que posso enfrentar. De nada dá certo para ainda não encontrei o caminho certo. Cada reformulação é reprogramação neural. É você assumindo o controle sobre a narrativa interna. Aqui está seu protocolo da linguagem de poder. Identifique suas palavras sabotadoras, as que você mais usa. Não consigo. É difícil demais. Não tenho tempo. Não sou bom nisso. Escreva a lista completa. Para cada frase derrotista, crie versão empoderada. Não consigo, vira, ainda não aprendi. É difícil demais, vira, vai exigir esforço. Não tenho tempo, vira, isso não é prioridade agora. Não sou bom, vira, estou melhorando nisso. Quando perceber linguagem negativa, pare imediatamente. Corrija em voz alta mesmo que esteja sozinho. Isso reforça novo padrão. Elimine palavras absolutas negativas. Nunca. Sempre. Impossível. Elas fecham possibilidades. Substitua por até agora não. Frequentemente. Muito desafiador. Pratique linguagem de ação. Em vez de eu deveria fazer, diga eu vou fazer ou eu escolho não fazer agora. Remove culpa e adiciona escolha consciente. Monitore diálogo interno. Quando pegar pensamento derrotista, reformule. Eu sou burro, vira, cometi erro e vou aprender. Grave a si mesmo falando por 10 minutos. Ouça. Conte quantas vezes usa a linguagem de vítima. Assuste-se. Corrija. A sensação que surge é de controle sobre realidade interna. Você percebe que pode escolher narrativa, que não é escravo dos pensamentos automáticos, e quando a linguagem muda, as ações mudam, porque linguagem precede ação. Se você diz, vou tentar, já embutiu possibilidade de falha. Mas se diz, vou fazer, programa sucesso. A neurociência confirma. Linguagem molda estrutura cerebral. Palavras que você usa repetidamente criam caminhos neurais. Linguagem derrotista cria cérebro derrotista. Linguagem de poder cria cérebro resiliente. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto ensinava: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas os julgamentos sobre os eventos. Marco Aurélio escrevia: a vida é o que seus pensamentos fazem dela. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação que na realidade. Todos reconheciam que controle da narrativa interna é autodomínio final. Sua fala interna se torna seu maior aliado, não seu sabotador. A notícia chega. Projeto cancelado. Investimento perdido. Relacionamento acabado. A dor bate no peito como soco. Real, física. E a mente grita, não, isso não pode estar acontecendo. Você quer brigar, quer reverter, quer voltar no tempo e mudar, mas não pode. A realidade está ali, sólida, imutável. E você tem escolha. Lutar contra o que já é, ou abraçar. Você respira fundo e sussurra que assim seja. Amo meu destino. E algo quebra. Não você, a resistência. A maioria passa a vida inteira lutando contra a realidade. Algo ruim acontece e eles se recusam a aceitar. Por que comigo? Isso é injusto. Não merecia isso. E gastam energia monumental tentando desfazer o que já foi feito, reescrevendo mentalmente o passado, revivendo a dor 1000 vezes, criando versões alternativas onde tudo deu certo. Mas a realidade não negocia, ela apenas é. E quanto mais você luta contra o que é, mais sofre, porque está em guerra com o universo. E essa é guerra que ninguém vence. Eles ficam presos no deveria ter sido diferente.
e nunca chegam ao "mas é assim e eu aceito". Você aprendeu a arte do amor fati, amor ao destino. Não resignação passiva, não desistência covarde, mas aceitação ativa e radical. Quando algo irreversível acontece, você não perde tempo brigando com a realidade. Você observa, sente a dor sem fugir dela. E então pergunta: o que isso pode me ensinar? Como isso pode me fortalecer? Você transforma obstáculo em combustível, perda em lição, sofrimento em sabedoria, porque entende que autodomínio máximo não é controlar o mundo, é amar o que o mundo traz, todo, sem filtro, sem julgamento. Aqui está seu protocolo da aceitação radical. Quando o evento irreversível acontecer, não negue. Primeiro, sinta completamente. Chore se precisar. Grite se ajudar. Mas não finja que não dói. Autenticidade emocional é primeiro passo. Depois de sentir, respire 10 vezes profundamente. Cada respiração é voto em aceitar o que é. Diga em voz alta: isso aconteceu, não posso mudar. Aceito. Repita, até sentir mudança no peito. Reformule mentalmente. Isso aconteceu contra mim, Vira. Isso aconteceu para mim aprender. Não precisa acreditar totalmente ainda. Apenas pratique a reformulação. Pergunte: o que essa situação está tentando me ensinar? Talvez paciência, talvez humildade, talvez força. Sempre há lição se você procurar. Liste 3 coisas que ainda estão no seu controle. Você perdeu emprego, mas controla sua próxima aplicação. Perdeu pessoa amada, mas controla como honra a memória. Foque no controlável. Pratique. Gratidão pelo que permanece. Perdi X, mas ainda tenho Y e Z. Isso não minimiza a dor, apenas equilibra a perspectiva. Todos os dias repita: amo meu destino, todo ele, porque me trouxe até aqui. A sensação que surge é de invencibilidade paradoxal. Você percebe que quando aceita tudo, nada pode te destruir, porque você não resiste mais. Você se adapta. Como água, a água não briga com pedra, contorna, infiltra, transforma e eventualmente desgasta até pedra. Quando você para de brigar com a realidade, você se torna flexível, inquebrável justamente porque não é rígido. A neurociência explica: aceitação reduz a ativação da amígdala e diminui resposta de estresse. Luta mental contra o inevitável mantém corpo em estado de alerta constante que esgota. Aceitação libera. Os estoicos viviam isso totalmente. Marco Aurélio perdeu filhos, enfrentou guerras intermináveis, sofreu traições e escrevia: aceite tudo com alegria, pois conduz ao destino do universo. Epicteto foi escravo, torturado, mutilado e ensinava: não exija que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como acontecem. Sêneca enfrentou exílio, perda de fortuna, morte injusta, e dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. Nada pode ferir quem aceita tudo como parte do caminho. Inscreva-se para fortalecer sua mente todos os dias. Você está no espelho, sozinho, silêncio absoluto, e olha nos próprios olhos, profundo, sem desviar, e faz a pergunta que poucos têm coragem de responder: eu cumpro o que prometo? Ontem você disse que acordaria cedo. Acordou. Disse que não reclamaria. Não reclamou. Disse que manteria a calma. Manteve. E algo surge no peito. Não é orgulho arrogante. É respeito. Respeito por você mesmo. Porque você se tornou alguém em quem pode confiar. A maioria vive em guerra civil interna. Eles prometem dieta na segunda, comem besteira na terça, prometem estudar à noite, assistem série até tarde, prometem manter a calma, explodem na primeira. Provocação. Eles passam a vida inteira quebrando promessas consigo mesmos e se perguntam por que não confiam em si, por que se sentem fracos, por que acordam sem propósito. É porque viraram estranhos de si mesmos. Não reconhecem o reflexo no espelho, porque quem olha de volta é alguém que mente, que cede, que desiste. E você não pode respeitar quem não cumpre palavra.
nem quando essa pessoa é você. Você passou por 9 hábitos: acordar sem tela, desconforto voluntário, jejum de reclamação, pausa do impulso, foco monástico, auditoria noturna, morte do prazer imediato, controle da linguagem, aceitação do destino. E cada hábito foi tijolo. Tijolo sobre tijolo construindo fortaleza interna. Você não é mais escravo de vícios. Chocolate não te domina. Redes sociais não te controlam. Opiniões alheias não te definem. Emoções intensas não te derrubam. Você venceu a guerra mais difícil, a guerra contra você mesmo. E descobriu que do outro lado da disciplina não está a privação. Está liberdade. Liberdade interior que ninguém pode tirar. Aqui está a verdade sobre ser rei de si mesmo. Não é sobre controlar o mundo. É sobre não precisar controlar o mundo. Porque você controla o único território que realmente importa: sua mente, suas ações, suas reações. Todo dia você acorda e conquista esse território novamente. Não é batalha única, é campanha diária. Mas agora você tem as armas. Sabe resistir ao impulso, sabe aceitar o inevitável, sabe escolher difícil hoje para ter fácil amanhã. E quando olha no espelho, reconhece guerreiro. Não perfeito, mas presente. Não invencível, mas tentando. E essa é a única vitória que importa. Não impressionar os outros, não acumular conquistas externas, mas cumprir palavra consigo mesmo, ser pessoa em quem você confia. A sensação que surge é de paz profunda, não paz passiva de quem desistiu, paz ativa de quem conquistou. Você percebe que liberdade verdadeira não vem de ter tudo o que quer, vem de não ser escravo do que quer. Que poder real não é dominar outros, é dominar a si. E quando você conquista isso, o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. As pessoas sentem, elas não sabem explicar, mas percebem que você carrega algo raro: solidez, integridade, presença. Você virou rocha em meio ao rio. Águas passam, tempestades chegam, mas você permanece, porque seu trono não está em lugar nenhum que possam invadir. Está dentro. Os estoicos viveram isso completamente. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas escrevia: que verdadeiro poder estava em governar a si mesmo. Epicteto foi escravo físico, mas era livre internamente, mais livre que seus donos. Sêneca tinha riquezas imensas, mas sabia que única riqueza real era autodomínio. Todos descobriram: você pode perder tudo externo, mas ninguém tira a liberdade interior de quem conquistou o autodomínio. E é nesse trono interno que ele encontra a paz verdadeira. Você acabou de receber 9 armas de autodomínio: despertar sem tela, desconforto voluntário, jejum de reclamação, pausa do impulso, foco monástico, auditoria noturna, morte do prazer imediato, controle da linguagem, aceitação do destino. E agora você sabe a verdade: que a guerra mais importante não é contra o chefe, não é contra o sistema, não é contra o mundo injusto. É contra você mesmo, contra a versão fraca que cede a tudo. E quando você vence essa guerra interna, o externo se curva. Aqui está seu primeiro desafio real. Amanhã de manhã, quando o alarme tocar, não pegue o celular. Arrume a cama em silêncio. Beba água devagar. Sente 10 minutos apenas respirando e conquiste a primeira vitória do dia. Porque autodomínio não é evento único, é campanha diária. Tijolo sobre tijolo, construindo fortaleza que ninguém derruba. E cada dia que você pratica esses 9 hábitos, você se torna menos refém e mais rei. Menos escravo das emoções e mais dono das ações. Menos vítima do destino e mais criador da própria história. Se você entendeu que liberdade verdadeira vem de dentro, escreva nos comentários: eu sou rei de mim mesmo. Declare publicamente, assuma a responsabilidade. E se você quer continuar fortalecendo essa fortaleza interna, se você quer mais estratégias estoicas para dominar a si mesmo, inscreva-se no canal. Porque quem controla os outros tem poder temporário, mas quem controla a si mesmo tem poder eterno. A batalha está dentro,
e só você pode vencê-la.